Hoje eu tenho a grande alegria de apresentar para vocês o pastor Carlito Paes. Por favor, meu amigo, vem para cá. Queria que vocês o recebessem com uma salva de palmas, por favor. Pastor Carlito Paes é pastor da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Tem outras igrejas da cidade, em outras cidades, são muitas igrejas. Hoje ele é pastor só na sede. Só na sede ele tem 11 mil pessoas na sua igreja, uma igreja em células, uma igreja que tem escola, que tem livraria, uma igreja que tem editora, uma igreja que tem trabalho social, uma igreja que tem envolvimento com esporte, uma igreja extremamente relevante na cidade e nas cidades. Então, para mim, é uma grande alegria ter um homem como você ao meu lado, celebrando a Jesus conosco hoje e amanhã. Ele já esteve de manhã com a nossa liderança da igreja. Foi um tempo muito abençoador, onde a gente pôde beber do céu sobre a nossa vida. Então eu queria orar com ele agora, pedindo a sua ajuda para orar comigo também, juntando-se à minha oração, para que ele seja boca de Deus na nossa vida e que ele nos influencie para a glória de Jesus Cristo com a mensagem que Deus tem para falar ao nosso coração. Você pode ficar em pé mais uma vez, estender as suas mãos para cá e abençoar a vida do pastor Carlito. Deus, em nome de Jesus, que seja mesmo a sua glória manifestada em nosso meio, como a gente já tem visto aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela instrumentalidade do seu servo hoje de manhã já. E agora à noite nós temos a plena convicção que o teu Espírito Santo, que está presente nesse lugar, o conduzirá de maneira completa, de maneira absoluta. E nós pedimos que em nome de Jesus o nosso coração esteja aberto para também ser alcançado pela ação direta do teu Espírito Santo. Usa o teu filho, usa a nossa vida para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você está em casa. Muito boa noite para você. Pode sentar. Graça e paz em Jesus. Obrigado, Sérgio, pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês celebrando os 24 anos da PIB em New Jersey, ou Igreja da Cidade também, a Church of the City. Uma alegria. Então, estou em casa, né? Então, estou bem em casa, bem à vontade. Eu falei com ele, você sabe quem é o pastor líder da Igreja da Cidade? Aí ele falou assim, você. Eu falei, então tá bom. Então, estou falando de pastor sênior para pastor sênior local, né? Então, tá bem, tá tudo certo, estamos em casa. Alegria estar aqui com vocês. Você sabe qual é o melhor presente para essa igreja quando ela faz aniversário? É você mesmo. É você. Você continuar dando da sua vida, dar de si, dar do seu. Porque se você der só o seu dinheiro, você não deu tudo. Se você só dá o seu tempo, você não deu tudo. Então, dê de todo o coração você, e aí o Senhor vai ter o todo e vai usar a sua vida para a expansão do seu reino neste lugar. Que você seja um instrumento, para que Deus empodere esse povo, salve vidas e edifique o seu corpo neste lugar. Estive aqui há muitos anos atrás, ainda no ministério do pastor Calixto. Talvez alguns de vocês não estavam aqui, certamente que a maioria chegaram depois. O importante quando a gente celebra o aniversário de uma igreja, ou o nosso aniversário, a gente olha para trás como referência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o pior lugar para se viver é no passado. O pior lugar para se viver é no passado. Se o seu passado foi muito bom, você tem que tomar cuidado para não ficar vivendo no passado e dizendo, mas eu era tão feliz, a minha vida era tão boa, eu vivia tão bem, era tão bom e tal. E aí você celebra mais o passado do que o seu presente. Pessoas também vivem no passado na perspectiva de que foi tão ruim e às vezes estão presos ao seu passado e não conseguem viver o presente por causa de uma dor, por causa de um luto, por causa de uma perda, de uma tristeza. O fato é, bom ou ruim, o seu passado passou e não volta mais. Então, as coisas boas você agradece a Deus e viva hoje para o seu futuro. As coisas ruins você esquece e entrega para Deus para você viver o seu presente e o seu futuro. Porque morar no passado é o pior endereço para se viver. Porque ele não volta mais. A grande questão é o que Deus está fazendo hoje no presente para que o que Deus quer fazer no futuro. Certo? Então, agradeça pelo passado, mas vamos viver
os novos anos dessa igreja que começa agora. Você como adolescente, como jovem, como adulto, como terceira idade, solteiro, casado, você deve se dar de presente para esta igreja e viver os seus melhores e maiores anos com Cristo Jesus. Quero apresentar para você a minha família. Coloque aí só a foto da minha família. Eu sou casado com Leila há 25 anos, temos a nossa boda de prata feita em janeiro. Temos a primeira filha, Ana Carolina, que tem 21 anos, está namorando para casar com o Levi. Tem a Ana Beatriz, que tem 19 anos. Agora começou, né? É um problema esse negócio, né? Que quando começa não para, né? Então,essazinha de cá está namorando bem recente, lá na República de Curitiba. O Andrés, aqui tem um Andrei e lá tem um Andrés. E os dois meninos, esses são muito novinhos, né? Só tem tamanho, eles têm 16 anos, são gêmeos, o João Pedro e o João Vitor. Deus tinha dado 2 meninas, aí oramos para Deus dar um menino, e quando a gente foi ver, Deus tinha trazido, então, 4, Deus seja louvado por isso. Então, que Deus abençoe sua família é o seu primeiro ministério. Cuide de você, cuide da sua casa, e aí você não vai negar a sua fé, porque se você não cuidar dos seus, você está negando a sua fé. Então, cuide da sua fé. A Jace hoje não pôde vir, porque ela justamente está cuidando do pequeno Daniel, mas ela está nos acompanhando pela internet. Um beijo, parabéns a você e o Sérgio pelo ministério lindo que vocês fazem aqui. Quero que você, então, abra a sua Bíblia. Você que é desta igreja, parabéns. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deus te trouxe aqui hoje. Tem os irmãos que vieram de Washington, D.C., tem discípulos queridos aqui. Que coisa boa. Tem irmãos de outras cidades aqui que vieram também, como o Júlio e outros irmãos, o Ralph e a Gabi. Coisa linda, que bom se você está visitando aqui a PIB de New Jersey nesta noite também. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, de 13 a 49. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, 13 a 49. Deus colocou no meu coração compartilhar com você nesta noite de aniversário, nesses 24 anos da PIB aqui em New Jersey, uma palavra que é individualmente para cada um, para justamente vivermos o melhor de Deus hoje e irmos em direção ao melhor de Deus no futuro. O tema da palavra desta noite é quando a missão supera a decepção. Você pode dizer isso comigo? Quando a missão supera a decepção. Mais uma vez, quando a missão supera a decepção. Assim diz a palavra do Senhor. Não vou ler todo o texto, mas a partir do verso 13 eu quero começar a ler com você. Depois você deixa a sua Bíblia aberta. Se você tiver um papel, uma caneta para anotar, ou o seu iPad, ou o seu iPhone, use e anote, porque você pode relembrar depois. Diz assim, então, a partir do verso de número 13 de Lucas 24, no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias? Verso 19, que coisas? Jesus é irônico, né? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer redenção a Israel. E hoje, já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém?
Papai, obrigado por esta noite, obrigado pela bênção de estarmos juntos, obrigado pelos 24 anos da igreja aqui em New Jersey, obrigado pela sua vida, sua história. Somos gratos pelo passado, mas estamos aqui para celebrar o presente e o que o Senhor vai fazer. Meu Deus, obrigado por cada ovelha deste pastoreio. Abençoe o pastor Sérgio, abençoe a sua casa, abençoe os líderes desta igreja, que os melhores anos deste ministério ainda estejam por vir. Agora, Deus, quando lemos a Tua palavra, revela-te a nós, usa esse pobre pregador, pecador, para ser um instrumento, para ser um canal, para ser um carteiro do Senhor, a entregar a Tua mensagem aos meus irmãos. E quem sabe vai ser uma frase, um verso, que vai pegar o coração dos meus irmãos aqui nesta noite e vai fazer com que eles possam estar ainda mais perto do Senhor para viver tudo que o Senhor tem para nós. Deus, tira de nós o que não te agrada e enche-nos de tudo que é teu. Esconda-me atrás da tua cruz. O mais importante não é o que eu tenho a dizer, mas o que o teu Espírito Santo tem a dizer através da minha vida. Revela-te a nós, traz uma palavra rema, Senhor, e fala aos nossos corações. Oramos com fé, em perdão pelos nossos pecados, no nome poderoso de Jesus, esse nome que cantamos, que celebramos, que declaramos que é a nossa vida. Nesta noite nós oramos. Amém. Quando a missão supera a decepção. O grande desafio da fé cristã é que, por vezes, nós não guardamos de fato aquilo que o Senhor nos fala no momento de luz para viver no momento de deserto e de trevas, no momento de adversidade. Porque a fé cristã não é isenta de problemas. Às vezes, nós vivemos uma vida em que alguns começam a se esquecer de que são ministros e são discípulos e passam a viver uma vida de desfrutar do que o Senhor tem como se fosse um fim em si mesmo. A vida cristã não é sobre nós, a vida cristã é sobre Jesus, por isso que é cristã. Porque senão era a vida do Carlito, a vida do Júlio, do Ralph, do Sérgio, do Andrei, do Bruno, da Carla, da Tereza, do Luiz. É vida cristã, isto é, a vida de Jesus em nós. E a vida cristã, ela é uma vida de também dores, dificuldades, sofrimentos. Nós vemos dias por aí que tem profetas que, quando ficam doentes, não vão na igreja, porque eles pregam uma teologia que não pode ficar doente. Espera aí, nós podemos e devemos orar quando estamos doentes, mas nós não podemos dizer que toda doença vem do inimigo. Nós temos que acreditar que Deus trabalha conosco, nos ama incondicionalmente quando estamos doentes ou não, e nós sabemos e precisamos orar para que a vontade dele seja feita tanto no céu quanto na terra, mas sabemos que mesmo quando atravessamos doenças e adversidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Porque todas as pessoas que um dia atravessaram uma doença, elas também, mesmo curadas, um dia vão morrer, porque 100% das pessoas morrem. Ou aqui em New Jersey não é assim? 100% das pessoas um dia morrem. A grande questão é que nós não podemos achar que um fim em si mesmo é a nossa felicidade. Onde está escrito na Bíblia que nós somos colocados na terra para ser felizes? Onde está? A vida na terra é uma atribuição, é um legado. Nesse domingo, amanhã, vamos estar começando lá em São José de novo, 40 dias de propósito. De vez em quando a gente volta a fazer esta série, para nos lembrar que nós não estamos aqui por acaso, que a vida não é sobre mim. É muito interessante esse livro, Purpose Driven Life, que é um livro que é o segundo livro mais vendido no mundo de literatura cristã, só perde para O Peregrino, e é um livro que a primeira frase dele é: isso não é sobre você. Não é sobre você. É sobre Deus e o que Deus quer fazer sobre você. Ao pensar nesta noite que você está celebrando os 24 anos desta igreja e olhando daqui para frente, você tem que pensar o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer com a minha vida, para o que Ele vai fazer, eu esteja alinhado à vontade dEle. E não estar aqui pensando nas minhas próprias necessidades e pensando só em mim. Eu preciso entender que há algo mais, há um ministério, há um chamado, há algo grandioso que Deus quer fazer através da minha
minha vida. E eu quero ser participante de Deus, eu quero ser cooperador dele. Eu não quero pedir simplesmente que ele abençoe meu plano, mas eu quero dizer, Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? E eu quero me ajuntar ao Senhor e cumprir o teu propósito na minha vida. Porque pior do que a morte é uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido, sem significado. É eu vivendo em torno de mim mesmo. E esse texto aqui, então, vai nos trazer princípios para deixarmos de viver as nossas vidas pensando em nós mesmos e pensarmos primeiro no que Deus quer fazer. A vida cristã é um relacionamento pessoal de amor entre Deus e o seu Filho. E aí, quando nós nos unimos a isso, nós entendemos o propósito da vida, e aí, então, eu vou parar de orar e pedir, Senhor, abençoe meu plano, e eu vou entender, Senhor, ajude-me a ver o teu plano, o teu projeto, e eu quero me alinhar a ti para construir um relacionamento pessoal de amor com você. Lucas 24 tem esta palavra, então, e quero ressaltar aqui, está aí no multimídia, leia comigo um dos textos desta passagem. Então Jesus lhes disse, leia comigo, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Como a gente é cabeça dura, em outras palavras, disse Jesus. Vamos ao contexto desta palavra. Jesus viveu 33 anos aqui entre nós como Jesus da fé e Jesus histórico. Isto é, Jesus, o filho de Maria, Jesus, o que foi cuidado por José, o carpinteiro, Jesus que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, viveu aqui na terra entre nós, na Israel ocupada por Roma há 2000 anos atrás. Mas, quando ele tinha 30 anos, ele então, batizado por João Batista, dá início a um novo momento na sua vida, que se chama a parte de Jesus vivendo o seu ministério. Aí manifesta-se ao mundo não só o Jesus, mas o Jesus, o Cristo. O Jesus que tinha, então, um ministério a deixar. E durante 3 anos, Jesus, o Cristo, se manifestou na terra com o seu ministério e estabelecendo aqui o reino de Deus. E durante 3 anos ele curou, ele ensinou, ele manifestou, ele declarou a vontade do Senhor. Mas, para cumprir o projeto de Deus, o que aconteceu? Ele, então, foi entregue por nós. Ele se entregou por nós, foi morto, foi crucificado, mas, para também se cumprir as Escrituras, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, o que acontece? Ele não vai direto para o céu. Ele aparece algumas vezes, ele aparece a esses discípulos, esses 2, que só sabemos o nome de Cleopas, o outro não sabemos, aparece aos seus 12, no caso aos 11, aparece a 500 irmãos lá na Galileia. Você já passou pela experiência de sair de casa, ter dado recomendação aos seus na sua casa, e quando você já está lá fora, espera aí, deixa eu voltar. Você só volta se você quer dar recomendações o quê? Importantes, essenciais. Olha só, Jesus passa 3 anos aqui e ele diz coisas muito importantes. Mas, depois de ressurreto, ele volta. Ele volta e deixa palavras como as que ele disse a Cleopa, que acabamos de ler algumas delas. Ele diz, por exemplo, Mateus 28, a grande comissão. Eu não sei se você já percebeu, mas Jesus, quando ele diz, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, ele diz isso depois de ressurreto. Então, se ele volta, ele não volta para dizer qualquer coisa. Ele volta para dar recomendações, mandamentos, palavras muito empoderadas para todos nós. Agora, já que esse é o último recado de Jesus, que está em Mateus 28, 19 e 20, ele diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim. Isso aqui diz muito. Olha só, meu irmão, minha irmã, você nunca vai estar sozinho. Porque Jesus volta ressurreto para dizer, ei, eu vou estar com você no Brasil, nos Estados Unidos, aonde quer que eu colocar você, eu estarei com você. Você nunca está só, Gabi, você nunca vai estar só. Você pode estar distante de qualquer pessoa, mas o Senhor vai estar com você sempre, 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 sempre. E isso tem que nos empoderar. Quantas pessoas estão se sentindo sozinhas? Ah, mas eu estou sozinho. Não, se você tem Jesus, você nunca está sozinho.
Nunca você vai estar sozinho. Você está sempre com Ele. O Pai prometeu e Ele deu de presente o Espírito Santo que Ele colocou dentro de você para que você se sinta com Ele, família, empoderado e com isso nunca possa se perder. Agora, por que às vezes nós esquecemos disso? Via de regra, sabe por quê? Nós nos envolvemos demais com os nossos problemas pessoais. Nossos problemas pessoais, muitas vezes, são os motivos por que perdemos de vista as promessas. O Senhor voltou aqui na terra, apareceu depois de morte, crucificação, ressurreição, para dizer: filho, filha, você não está sozinho, eu sempre estarei com você. Então, nunca desista por achar que você está sozinha, que você está sozinho. Nunca desista porque você não tem recurso. Nunca desista porque você não sabe. Nunca desista porque você não tem. Porque aquele que te chamou, ele sabe, ele tem, ele capacita você para todas as coisas. Então, não perca o comissionamento por causa dos seus problemas pessoais. Olha o que aconteceu nesse texto. Jesus, ressurreto, vivinho, aparece ao lado daqueles discípulos, começa a andar com eles e eles não percebem. Porque diz o texto, eu li, você ouviu, que eles estavam o quê? De cabeça baixa. Eles estavam tristes, eles estavam remoendo, eles estavam: eu estou sozinho, meu Jesus foi embora, nós estamos aqui largados. Talvez você se sinta assim, por ser imigrante em terra estrangeira. Talvez você se sinta expatriado. Talvez você se sinta diferente. Talvez você que nasceu aqui, mas tem uma raiz tão grande como seus pais, seus avós, em outro país, e você se sente meio que em direção a Emaús. Emaús não existe mais, mas naquele tempo já era pequena e insignificante. O texto diz que era um povoadozinho a 11 quilômetros de Jerusalém. Se você for a Jerusalém hoje, não existe Emaús. Emaús não existe. Mas naqueles dias já era pequeno também. O centro do mundo era Jerusalém. Só que eles estavam decepcionados, esse é o problema. Quando você está triste, quando você está decepcionado, quando você está preocupado só com as suas frustrações e as suas decepções, você tem a tendência de procurar um Emaús na vida. Um lugar pequeno, insignificante, distante, e você deixa o centro onde tudo está acontecendo. Naquele momento, o centro do mundo era Jerusalém. Jesus ressuscita em Jerusalém. A igreja, os cristãos que estavam em Jerusalém, mas por causa da decepção pessoal, porque Jesus não fez do jeito que aqueles discípulos gostariam, eles estavam indo embora de Jerusalém. Eles estavam indo embora da onde Deus estava com a sua mão operando. Deus ressuscita Jesus em Jerusalém, não é em Emaús. Por que você vai sair da onde Deus está com a sua mão agindo para ir para onde você está achando que é o melhor? Emaús significa, nesse contexto aqui, fuga. Você não pode fugir da vontade de Deus. Você tem que reavaliar a sua vida. Quantas vezes pessoas, às vezes, ficam contrariadas e começam a gerenciar as suas próprias decisões? E aí é o problema. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O que está ruim pode ficar pior. O que está ruim pode ficar pior. Muito cuidado. Pare de gerenciar. Se está ruim, pare. Pare e peça que Deus te revele o próximo passo. Porque você pode caminhar e ir em direção ao nada, como aqueles dois discípulos. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que esses dois homens, um chama Cleopas e o outro, a Bíblia não diz o nome. Eu acho que é para a gente botar o nosso nome. Um é Cleopas, a Bíblia diz. Então, é uma situação que realmente aconteceu. Havia um homem. Mas o outro, por que não tem? Não está escrito que é por causa disso. Mas eu acredito que é para trazer essa história mais para perto da gente. Quando a gente está decepcionada, porque a gente gostaria que fosse de um outro jeito e acabou não acontecendo, a gente então quer ir para o lugar da fuga e a gente quer sair do centro da vontade de Deus e gerenciar e buscar o nosso Emaús. Deus tem um plano para a sua vida e você tem que encontrar nele o seu plano.
e não na sua insatisfação, na sua decepção, do jeito que você gostaria. Sabe qual é o problema? Quando nós não cuidamos e vivemos em torno do nosso problema, você vai viver fazendo isso pro resto da vida. Porque quando um problema seu terminar, sabe o que vai acontecer? Vai vir outro problema, e outro problema, e outro problema. Porque se o seu pulso está pulsando, o seu coração está batendo, os seus neurônios estão trabalhando, você está vivo. E se você está vivo, você tem problemas. E se tem gente perto de você, também tem problema. Dependendo de quem está perto de você, você tem muito problema. Por quê? Pessoas carregam problemas. Mas eu não posso fugir da minha Jerusalém. Lá tem problemas, mas lá tem a bênção de Deus, lá tem o favor de Deus, lá tem a orientação de Deus. Eu não posso fugir para um lugar insignificante. Então, pare de olhar os seus problemas pessoais e comece a perguntar: Senhor, aonde está a sua vontade? Qual é o seu plano para a minha vida? Vejamos, então, nesse texto que os discípulos estavam frustrados, sem horizontes, derrotados, indo para um lugar chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito do que tinha acontecido. Anote aí alguns princípios para que você supere a decepção e siga a missão que Deus tem revelado para a sua vida. A primeira coisa, desfrute do privilégio da companhia de Jesus. Pare para agradecer isso. Pare para agradecer. Se você ficar olhando só os seus problemas, mas pastor, você não tem noção do quanto eu tenho de problema. Todo mundo nessa sala tem problema. Todo mundo aqui tem problema. Ora o seu problema é maior, ora é menor, ora ele é meu, ora ele é seu. Mas o Senhor nos chama a não fugir de problemas. Para que você supere a decepção, e você vai ter, porque você está vivo e porque você se relaciona com pessoas. Sua família vai decepcionar você, irmãos vão decepcionar você, igreja vai decepcionar você. O tempo inteiro isso vai acontecer. Mas não é motivo para você fugir, para você se isolar, para você ir para Emaús da vida. Enquanto conversavam, discutiam, olha só que interessante, verso 15 e 16, igreja, olha só. O próprio, vamos lá? Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas o que aconteceu? Bota esse texto para mim. Está embaixo do ponto 1. Eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Desfrute do privilégio da companhia de Jesus. Jesus ressurreto estava ali. E eles perderam a bênção da presença. Meu Deus. Olha só, vamos tentar imaginar a cena. Jesus está ali, ao lado dos dois. Jesus ressurreto, Jesus de Nazaré, andando ao lado deles. Naquele mesmo dia, os dois estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Pode continuar. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, mas, verso 15 e 16, vá adiante. Pode ir, aí, todos. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos foram impedidos. Por quê? Porque eles estavam decepcionados. Muitas vezes a sua decepção impede você de perceber a presença. Gente, se você sente ou não sente a presença, isso é circunstancial, porque Ele está presente. Porque Ele disse que estaria. Quantas pessoas pensam, mas eu não estou sentindo. E daí? Se você está sentindo ou não está sentindo, porque a promessa de Jesus sobre a sua vida independe dos seus sentimentos. Independe dos seus sentimentos. Tem gente, hoje eu senti um arrepio no culto, Deus estava lá. Já pensou, meus irmãos? Pensa no tamanho de Deus, um Deus que depende de você sentir um arrepio ou não para Ele se manifestar. Ele é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus presente. Quando você está aí, quando você estiver amanhã lá no seu trabalho, na sua segunda-feira, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, com aquele chefe difícil, lembre-se, eu estou com você.
Não permita que a sua frustração, a sua decepção te arranque uma promessa, a promessa do Deus Emanuel, do Deus presente que está conosco. Jesus andando ao lado de Cleopas, ao lado daquele outro discípulo, e eles perderam. Vamos desfrutar da presença. Eu não preciso vir à igreja para ter a presença. Jesus disse que está comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está presente aqui entre nós na coletividade, mas Ele está conosco, igualzinho está aqui agora, na individualidade. Gente, quantas vezes, por religiosidade, na igreja, eu sou do tempo, gente, que mulher de igreja batista podia usar calça comprida fora da igreja, mas na igreja não podia. Porque na igreja, Deus se manifestava de maneira diferente. Mas como assim? Como assim? Como assim? Olha que contexto que fomos criados, quanto tempo perdemos com isso. Se uma roupa sua não serve para vir na igreja, você tem que jogar ela fora, porque ela não serve para você em lugar nenhum. Não serve. Não, essa aqui está muito apertada para ir na igreja. Essa aqui é decotada demais para ir na igreja. Então não serve para você. Correto? Então não serve para você. Não dá. Por quê? Porque você está na presença 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitas vezes achamos que Jesus não está perto, mas isso é um equívoco, é coisa nossa, não é coisa de Jesus. Ele está dormindo com você, Ele está acordando com você. Se você está fazendo sexo, Ele está com você, então você tem que cuidar. Ué. Mas ninguém está vendo. Isso não serve para Jesus. Se você está comprando, se você está vendendo, se você está se relacionando sexualmente, se você está... Tem gente que gosta de dar nó nas pessoas e achando, não, ninguém está vendo. Isso não existe, isso é coisa da nossa cabeça, isso é doideira. É doideira. Deus está vendo. Tem gente que fala assim, não, esse carro aqui eu não posso vender para irmão, não. Você não pode vender para o irmão, você pode vender para o que não tem Jesus. Bonito. Você pode vender para quem você quiser ou para ninguém, desde que você fale a verdade. Não, pastor, se eu falar a verdade, não vai comprar. Mas e daí? Quanto vale Jesus na sua vida? Esse é o ponto. Então, a primeira coisa, para que você supere as decepções e viva a missão que Jesus tem para a sua vida, a primeira coisa é essa: desfrute da companhia de Jesus, que independe do que você sente, independe do seu estado, independente do seu dinheiro, se você está empregado ou não empregado, se você está bem ou se você não está bem, se você está com saúde, se você está doente, o Senhor está presente, aleluia, e Ele vai estar sempre conosco, sempre conosco. Segunda coisa, não permita que nada roube a alegria dessa jornada. Existem muitos ladrões de alegrias de cristão. Tem cristãos que já entendeu, está lá em Lucas 10, que nós não perdemos a salvação, e nesse ponto nós somos calvinistas, mas antes de tudo somos bíblicos, uma vez salvo, salvo para sempre, ovelha na mão do Senhor, ninguém pode arrebatar. Mas, mesmo tendo certeza que o nosso destino é o céu, mesmo sabendo que o Senhor já nos deu a salvação na cruz do Calvário, às vezes perdemos a alegria. Viramos aquele maracujá de gaveta, a gente vem para a igreja, a gente não canta, a gente não levanta a mão, a gente não celebra, a gente vira cara chata, a gente não sorri mais, por causa das dores, das adversidades, das dificuldades. Veja o texto aqui, que eles perderam a alegria. E eles perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E diz o texto, eles pararam com os rostos entristecidos. Jesus ressuscita. Eles acreditavam em Jesus. O texto diz que eles eram discípulos, eles acreditavam. Jesus disse que iria ressuscitar, mas porque eles estavam tristes, porque não creram na promessa da ressurreição, estavam decepcionados, estavam indo para o Emaús, para o lugar da insignificância, estavam na fuga, eles perderam a alegria. Então, estavam vivendo assim, parados, entristecidos, sem perspectiva. Meu irmão, se você está vendo assim, para, porque o Senhor
não morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, estabeleceu o seu reino através da igreja, para você viver triste, você parado, sem perspectiva. Uma coisa maravilhosa, meus irmãos, da vida cristã é esperança, é perspectiva. Se está ruim é porque não chegou ao fim. Depois de um domingo, sempre o Senhor nos traz uma nova segunda-feira, sempre temos uma nova semana para recomeçar. Depois da tempestade vem a bonança, depois do túmulo vazio, o Senhor nos dá a ressurreição. Então, vamos adiante. O túmulo está vazio. Aleluia. A cruz está vazia. E a igreja de Jesus está cheia. Então, adiante, adiante. Não deixe, por causa de uma decepção e uma tristeza, roube a sua alegria. Ele prometeu, mais importante do que o que passa no seu coração, é a promessa de Deus, não é? Ele diz, em Mateus 28, 20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu Deus. Ele voltar para dizer isso. Ele estava preocupado comigo e com você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradias e eu vou preparar um lugarzinho para você. Então, não fique triste. Terceiro, tenha uma visão correta de quem é Jesus. Tenha uma visão correta de quem é Jesus. Isto vai fazer toda a diferença na sua vida. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Não pense que questões doutrinárias não é importante e relevante. É sim, porque se você crê da maneira errada, a sua vida vai ter uma perspectiva errada. Então você tem que ter a forma certa de crer, porque senão tudo vai ruir sobre a sua vida. Por que eles estavam entristecidos? Veja aí, olha aí, o verso 17, o verso de número 18 a 21. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único desavisado aqui, aí é por minha conta, tá? Você é o único desavisado aqui em Jerusalém que não sabe que essas coisas aconteceram nesses dias? Aí Jesus dá corda. Ele pergunta, então, o que foi? Perguntou ele, o que aconteceu? Jesus de Nazaré. O que eles falam de Jesus de Nazaré, gente? Olha aí. Ele era um profeta, poderoso em palavras, diante de Deus, diante dos homens. Eles só não falaram, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. O tempo todo ele diz, eu sou. O tempo todo ele diz, quem vê ao Pai vê a mim. O tempo todo ele disse que ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus. Esse é o problema. Eles eram discípulos, mas eles não acreditavam em quem Jesus de fato era. Se você tiver uma visão errada sobre Jesus, você vai ter uma vida cristã errada. Então você tem que saber de fato quem ele é. Ele não é vendedor de sonhos, ele não é aquele que vai fazer todas as suas vontades. Jesus supre as nossas necessidades, mas ele não veio aqui na terra fazer as nossas vontades. Tem muita gente de beicinho porque Jesus não fez do jeito que queria. Ele nunca disse que viria satisfazer as minhas vontades, ele disse que viria satisfazer as minhas necessidades nele. É diferente, é bem diferente. Então, se você não entender que Jesus é o Cristo, ele é o Salvador e ele é o seu Senhor, manda ele, eu obedeço, muitas vezes eu vou ter pensamentos errados, atitudes erradas. Andou por aí muito pelo Brasil um negócio de eu determino, né? O irmão saía ali no estacionamento, no parque, chegava lá, tinha um carro bonito, ele encostava e tomava posse. Isso aqui é meu, eu recebo, eu tomo posse, né? Aí, se Deus não dá, e aí? Gente, isso é criancice, meninice, não é nada disso. É o que eu li no começo. Eles não entenderam nada. Como custam a entender? O Senhor não veio para isso. Então, se você achar que a igreja é um lugar de receber só, você vai chegar aqui e, se não receber, você vai entrar na escassez. Mas a igreja é um lugar de entregar, de repartir, de dar, de você abençoar. Se você receber, aleluia, glória a Deus, mas isso é lucro, porque na verdade todos nós já recebemos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus já está no lucro. Quem tem Jesus está satisfeito, está pleno, está abundante. Igreja não é supermercado da fé, que você entra
ouve uma boa mensagem, recebe uma oração, recebe uma palavra, e aí volta e semana que vem você vem de novo. Não, isso aqui é uma comunidade dos santos, onde nós recebemos, mas a nossa responsabilidade primeiro é em dar, em abençoar, em entregar e repartir. Isso aqui não é sobre o que você vai ganhar, mas isso aqui é sobre o que você já recebeu, a salvação em Cristo Jesus, a salvação nele que você tem e a comunhão com os santos uns com os outros. Amém, igreja? Então, desfrute da companhia de Jesus, não permita que nada e ninguém nesse mundo roube a alegria da jornada com Jesus e tenha uma visão correta de quem Ele é. Ele é o Senhor e eu sou servo, e não o contrário. Quarto, jamais seja cético acerca dos testemunhos. Se você quer, de fato, vencer a decepção e viver a grande missão da sua vida, você precisa celebrar os testemunhos. Olha o que o texto diz, versos 22 e 23. Olha, eles conversando com Jesus. Jesus deu corda e foi aquela conversa toda. E daqui a pouco eles disseram, olha, a gente teve até um sustinho hoje. As mulheres foram lá nos sepulcros e as mulheres pegaram e vieram falando. A gente quase acreditou, hein? Porque eles se tornaram céticos acerca de um testemunho. Gente, quantas vezes alguém chega para dizer, Jesus fez por mim? Aí tem uns crentes religiosos que falam assim, não, testemunho eu não quero saber. O negócio é a palavra ali, ó, a palavra. Ué, mas se a palavra só impressa não for vivida, ela vira letra morta. Paulo diz que eu e você somos cartas vivas. Nós precisamos da palavra como a nossa bússola, a nossa âncora, mas nós precisamos de testemunhos. Lá em São José, todos os cultos, Sérgio, todos os cultos têm testemunhos. E não é porque a nossa igreja tem 11 mil pessoas e tem testemunho. Nós temos igreja de 50 membros, de 100 membros, de 200 membros, de 500 membros, de 1.000 membros, de 10 mil membros, e todas elas têm testemunho. Porque é um lugar onde se reúne um povo de Deus, salvo e redimido, ele tem história para contar. Se você não tem história para contar, você tem que reavaliar, não é o teu Deus, é você. Porque Ele prometeu que estaria conosco. Você pode não ter história para contar de que você ganhou 1 milhão, mas você tem uma história para contar de que você perdoou alguém. E vem para frente, vem contar essa história. Sabe por quê? Muitas vezes, quando uma pessoa cética entra na igreja e vê um pastor pregando como eu falo assim, mas esse aí é o burocrata da fé. Ele ganha para fazer isso. Ele está pregando porque ele é assalariado da igreja. Nós sabemos que isso não é verdade. Deus coloca na sua palavra isso e sustenta, e Deus usa os pastores e os pregadores. Mas quando uma pessoa entra assim e vê alguém que acabou de sair do mesmo lugar que ela saiu e vir aqui à frente e dizer assim, ó, Jesus Cristo fez isso na minha vida, eu era e hoje eu não sou mais. O argumento dela vai embora, o argumento dela se quebra, e ela vê, se fez com ele, pode fazer comigo também. E, claro, às vezes é um desafio, Sérgio, a gente fala assim, mas a igreja pequena vai ter testemunho. É coisa linda que quando você vê o desafio e você começa a falar assim, gente, todo mundo pode contar o seu testemunho. Ó, começa a aparecer testemunho, de todo tipo. Então vamos celebrar os testemunhos. A gente não vive só dos testemunhos, mas eles são importantes. Vamos celebrar quando uma pessoa aceita Jesus, vamos celebrar quando alguém batiza, quando alguém ganha um filho. Testemunhos do que Deus está fazendo. Outras pessoas falaram sobre a ressurreição e eles não acreditaram. Alguém falou, as mulheres falaram. Muitas pessoas têm testemunhado daquilo que Jesus tem feito nas suas vidas, mas tem gente que não quer ouvir. Sabe por quê? Você está cético com a sua realidade e acha que Deus não está agindo na vida dos outros. Celebre o testemunho dos outros e depois você vai ter os seus para contar também. Celebre o que Deus está fazendo na vida dos outros. E você vai ter que celebrar o que vai acontecer na sua vida também. Quinto, busque sempre compreensão da palavra revelada. Porque o verso 25 e 27 diz, mas vocês custam a entender e como demoram crer em tudo que os profetas falam, seus cabeça dura, seu povo de New Jersey, seu povo norte-americano, povo brasileiro. Não deveria Cristo sofrer estas coisas para que ele possa entrar na glória, começando por Moisés e todos os profetas. Então ele explicou as Escrituras. Olha só, gente, o próprio Jesus tem que voltar a dizer o que já tinha sido dito antes.
porque o povo era de dura serviço. Vocês têm buscado a palavra de Deus? A Bíblia tem a ver com a sua vida? Ou você só está preocupado com os seus problemas? Eu falei aqui hoje de manhã, nós estivemos na Coreia, o Ralph, e os pastores idosos falaram assim, orem pela igreja sul-coreana. Porque os jovens hoje, sul-coreanos, eles estão assim. Bom, mas se eu for na igreja hoje de manhã, espera 1, 2, 3, 4 horas, então isso aqui vai dar $120. Caramba, mas se eu for na igreja, eu vou perder $120. Então lá, na Coreia do Sul, hoje, muitos jovens não estão indo para a igreja, porque estão fazendo a conta de quanto vão perder. Porque eles estão pensando só em ganhar. Nunca faça essa conta. Nunca faça essa conta. Porque Jesus já deu antes. Primeiro é que você precisa do dia do descanso. Não é porque a cultura capitalista não respeita que você vai furar o mandamento do Senhor. Se você trabalhar 7 dias por semana e não parar, o seu corpo criado por Deus vai parar. E cuidado para você não perder, não é um dia, é perder uma semana e um mês. Porque o Sabá é bíblico, Deus que deu, nós precisamos dele. Então, se o calendário não respeita, você tem uma Bíblia que está acima do calendário e acima do sistema político. Ah, mas eu não vou ganhar, pastor. Deus já pagou antes. Deus já pagou antes. Deus já pagou antes. Porque tem um princípio. Ou você paga agora, ou paga depois. Mas se você infringir o que Deus diz, você vai pagar sim. Então busque sempre a compreensão da palavra revelada. 6º, para que você saia da decepção e vá para a comissão, para a missão do Senhor Jesus. Verso 29. Convide Jesus para ficar sempre pertinho de você. Convide Ele. Verso 29. Mas eles insistiram muito com Ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Aí Jesus, percebendo que o coração deles agora está convidando Jesus para entrar, Jesus entra. Jesus não é ladrão e salteador, Jesus é um cavalheiro. Jesus só entra numa vida, num casamento e numa casa que ele é convidado. A fé cristã não é por imposição. O islamismo chega e domina, onde não aceita, corta a cabeça. Jesus não. Jesus ele faz um convite como Apocalipse 4. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro, porque eu só entro aonde eu sou. Não é que ele não pode, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Mas como é um cavalheiro, como é um gentleman, como é um rei, ele quer nobreza, ele quer que você convide. Convide Jesus para entrar na sua vida, convide Jesus para entrar na sua casa, convide Jesus para entrar nos seus negócios, convide Jesus para entrar no seu casamento. Daqui que tiramos aquele antigo hino desse verso. Fica, Senhor, já se faz tarde, vem meu coração para pousar, faz em mim morada plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, glória! Eu não canto como a Isabel, mas quando eu vejo esse texto, eu lembro que a vida cristã é um convite. Fica, Senhor. Talvez você está cansado, porque você deixou Jesus de fora. Você está indo para Emaús, enquanto o Senhor te convida para um relacionamento de uma grande festa de ressurreição em Jerusalém. Quando eles convidaram, o que Jesus fez? Ele entrou. Ele entrou, aí vem o 7º princípio. Permaneça em comunhão espiritual com ele. Verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Ah, que coisa linda! Ah, que coisa linda! A palavra que é usada aqui para Jesus ter entrado, Jesus ficou constrangido e entrou. Houve algo ali que aconteceu tão especial que o ambiente, a atmosfera de convite
fez com que Jesus percebesse de uma maneira muito natural que a ignorância estava indo embora, que a dureza estava indo embora, que a incredulidade estava indo embora. E aí Jesus entra na casa. E aí algo também espiritual acontece. Meu irmão, nunca sente na mesa do Senhor achando que é só para comer pão e vinho. Quando a mesa do Senhor está posta, um milagre da presença de Jesus compartilhada, ao relembrar e tomar o pão e o vinho, um milagre acontece. Pessoas são restauradas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. A mesa, a presença, o pão e o vinho repartido juntos, traz discernimento espiritual, traz libertação espiritual. E a partir daquele momento tudo muda. A partir daquele momento tudo muda. Olha o que acontece, fruto de que Jesus foi convidado para entrar, sentar à mesa e tomar a ceia junto com aqueles homens. A partir do verso 31, olha só o que acontece aí. Tem 4 princípios aqui para concluir esta palavra. Os resultados diretos da decisão de você colocar Jesus dentro da sua vida. A restauração da consciência da presença de Jesus. Agora, há esta consciência. Veja o verso 31, olha aí na sua Bíblia, tem aqui também no multimídia, lê comigo. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. Agora ele não precisava mais ficar ali, porque agora eles tinham consciência da presença de Jesus, porque agora o medo foi embora, a decepção foi embora, a tristeza foi embora, agora os olhos deles foram abertos. Então eles tinham uns aos outros, eles tinham agora a igreja, eles tinham a consciência de que eles não estavam só, então Jesus não precisava mais ficar ali. Jesus, ele não precisa estar aqui fisicamente, desde que a gente tenha consciência que a presença dele está aqui. Nós temos tudo o que precisamos. A igreja PIB aqui em New Jersey, ela não precisa de uma imagem, ela não precisa de idolatria, ela não precisa de outra coisa, senão de uma fé empoderada na presença da palavra de Jesus entre nós, que diz: igreja, eu estarei sempre com vocês. Então, vamos crescer, vamos ganhar pessoas, vamos expandir, vamos ampliar essa tenda do Senhor, porque os melhores anos dessa igreja ainda estão por vir. Isso é só o começo. Os olhos foram abertos, quer dizer, agora a adoração voltou, a percepção do verdadeiro Jesus, voltaram a reconhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, o resgatador e libertador do povo de Deus. Mas ele pode ir embora, como a igreja aqui hoje. Ele não precisa estar aqui fisicamente, porque ele prometeu que estaria. Então, Jesus, seja bem-vindo, toma o teu lugar. Esse culto é teu, essa igreja é tua, esse aniversário é para você, esta casa é tua família. Restauração da consciência da presença. Que essa igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nunca duvide da presença do seu Senhor aqui. Diga assim, ó, Jesus, seja bem-vindo aqui. Aleluia, ele está aí, ó. Ele está aí. Ele decidiu habitar em você. Homem, mulher, pequeno, grande, pobre, rico, empresário, se você tem casa alugada ou casa própria, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, Jesus decidiu habitar aí. Segundo, o retorno pela paixão da palavra de Deus. Note, a palavra tinha sido revelada a eles, ó. Jesus já tinha dito que era o Cristo, Jesus tinha dito que era Senhor e Salvador, e eles nem tchum. Ah, esse é um profeta que veio aí do jeito que veio e foi embora. Agora não, olha só, verso 32, perguntaram uns aos outros, não estava ardendo em nossos corações, dentro de nós, enquanto que ele falava no caminho e expunha as Escrituras? Espera aí, mas antes da mesa, eles não tinham essa consciência. A palavra era a mesma, mas o que mudou foi o coração deles. Meu irmão, a palavra é sempre a mesma. Então não tem esse negócio de que a palavra foi vazia hoje, a palavra foi... Não, depende do seu coração. A palavra era a mesma, só que quando eles estavam distantes não fazia efeito. Que em nome de Jesus, a gente não permita essa chama acabar, essa chama
retroceder, porque Ele disse que Ele está conosco. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente deixa esse fogo arder, seu coração volta a arder pela palavra de Deus. Eles perceberam aquilo que sempre estava ali, estava disponível, a presença e a palavra. Terceiro, a retomada do foco da missão. Veja o verso 33. Eles levantaram imediatamente e foram para onde, igreja? PIB de New Jersey. Eles levantaram da mesa da ceia, saíram daquela casa e continuaram para Emaús? Não! Agora, eles saem da fuga, da ida para o lugar insignificante e fazem a volta. Eles têm o processo de conversão. Agora, de fato, eles literalmente fazem uma conversão. Antes, porque estavam frustrados, decepcionados, andando cabisbaixo, eles estavam indo para o nada, para o insignificante, para o tal de Emaús. Mas agora, eles se encontram na mesa da comunhão, e isso muda tudo. E aí, eles vão para Jerusalém. Porque é Jerusalém onde tudo está acontecendo. É Jerusalém que há uma promessa de vir manifestação do céu, manifestação de poder. Quando o Espírito Santo vier, eu vou estar em Emaús. Eu quero Emaús nada, eu quero é Jerusalém. Que esta igreja esteja indo em direção ao centro da vontade de Deus e não preocupada com as suas próprias coisas, suas próprias vontades, suas próprias coisinhas religiosas. Amém, igreja? E a quarta e última questão que eles receberam depois, a restauração do evangelismo contagiante. Verso 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Gente, a Bíblia, ela diz, logo depois dos evangelhos, vem o quê? O livro de Atos, não é? Atos 2, Pedro pregando e tem 3.000 convertidos. Para ter 3.000 convertidos, gente, tinha que ter o quê? Tinha que muita gente ter convidado. Eu não tenho dúvida, não está na Bíblia, mas pela descrição dos fatos, que esses dois, eles foram responsáveis por muitas daquelas decisões que aconteceram lá na pregação de Pedro. Porque agora eles voltam empoderados para Jerusalém. O texto diz, antes, olha a cena diferente. Antes, como é que eles estavam? Cabisbaixos, tristes. Estamos sozinhos, estamos decepcionados, nossos próprios problemas, o que será de nós? Nosso mestre morreu. Agora não, eles voltam e começam a contar o que aconteceu, como que Jesus apareceu, como ele sentou na mesa, como ardia a palavra. E agora, eles cheios disso, eles esquecem Emaús e eles vão para Jerusalém. E eles chegam lá em Jerusalém apaixonados. Em nome de Jesus, que esta igreja seja apaixonada. Uma igreja que convida as pessoas para vir. Quando você convidar alguém para vir aqui na igreja, você não pode convidar. Se der, se você quiser, aparece lá na igreja. Se você não está nem convencido disso, como é que as pessoas vão estar convencidos? Vá como esses que voltam para Jerusalém. Volte apaixonado. Volte porque reconheceu o Senhor. O seu evangelismo vai ser efetivo, produtivo, frutífero. Vamos continuar a missão que Jesus deixou para nós. Esta igreja aqui, sabe o que ela é? Atos 29. Atos 29, porque Atos 28 foi uma pausa. É a igreja de Jerusalém. Só que aí vem o continuar da história. É a igreja de New Jersey, é a sua igreja, é a nossa igreja. É a igreja do Senhor Jesus, que passou 2000 anos e a igreja não ficou velha, a igreja não ficou feia, a igreja não ficou fora de moda, a igreja continua sendo coluna e firmeza da verdade. A igreja é a única instituição como a família que existe há 2000 anos. Não tem um partido político, não tem um sistema, não tem uma empresa. Roma era a capital do mundo, hoje é uma cidade. A igreja é a esperança do mundo. Então, esta igreja, a sua igreja, a igreja local do Senhor Jesus, ela precisa dar ao mundo as boas novas. Então, não fique frustrado, porque algo que você queria não aconteceu. Mas se alegre, porque o plano de Deus se cumpriu e Jerusalém é uma realidade. O mundo que vivemos quer tirar tudo, ele quer deletar. A forma como nós cremos da fé cristã de Jerusalém quer nos voltar lá para a Grécia, para o hedonismo, quer levar a gente de volta lá para
só a cultura, só a cabeça, só a mente humana. Nosso negócio não está na Grécia, nosso negócio está em Jerusalém. Nosso negócio está no Monte Sião, nosso negócio está lá onde o túmulo está vazio, onde a cruz está vazia, onde Pentecoste aconteceu. E até no sentido físico, meus irmãos, a única maneira que você entende tanto ódio que o mundo tem de Israel é espiritual. Mas ao mesmo tempo, como que um país tão pequeno, sem petróleo, sem território, cercado de inimigo, continua dizendo literalmente para o mundo onde o mundo precisa ir com seu Waze. Se você tem um pendrive, foi lá em Israel. Se você faz uma tomografia, foi lá em Israel. Se você usa o Waze no seu carro, foi lá em Israel. O mundo odeia, porque há uma promessa. E nós somos filhos desta casa. Nós somos o Israel de hoje, mas a nossa raiz está em Jerusalém. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O monte de Sião não se abala, mas permanece para sempre. Então, receba esta mensagem para que você viva os seus melhores anos. E vai vir adversidade, vai vir dificuldade, mas você está seguindo a Jesus. Seu foco é Jerusalém. Nada te tira do seu foco, da sua missão. Então, circunstâncias virão, dificuldades virão, mas eu estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Amém, igreja? Recebe essa palavra da fé? Então, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Mas eu convido você que já tem Jesus a orar. E eu não sei, eu não conheço todos vocês. Sabe por quê? Se eu pregar esta palavra e não der uma oportunidade de você dar uma resposta, o problema é meu. Se eu entregar a palavra e te der a responsabilidade e você não der a resposta, o problema é seu. Eu não posso voltar, pegar um avião segunda-feira e voltar para o Brasil e eu não sei quem estava aqui. Então, se você já tem Jesus, se você já está indo para Jerusalém, ore. Mas se você está meio perdido, você está meio desorientado, seu GPS pirou, você está indo para Emaús, você está indo para o insignificante, você quer hoje receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ressurreto. Eu não estou perguntando sobre religião, estou perguntando se você gostou desse ambiente, se você achou legal esse lugar, se você gostou do louvor, se você gostou da pregação. Nada disso, isso é secundário. Eu estou perguntando se hoje você quer tomar uma decisão, você quer arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estou perguntando se você está sentindo nada, estou perguntando se você quer tomar uma decisão. Pedro pregou e disse: arrependei-vos e crede. Você hoje quer se arrepender e receber Jesus como Salvador e Senhor? Talvez você seja um bom frequentador de igreja, mas o Senhor está te chamando hoje para ser filho, ser parte, ser membro da família dele. Você quer receber Jesus? Levante sua mão onde quer que você esteja. Alguém que hoje quer tomar essa decisão, levante sua mão. Alguém que ainda não tomou essa decisão e quer tomar hoje, levante sua mão. Alguém? Um segundo convite. Você está afastado da igreja? Deus abençoe a senhora. Parabéns. Glória a Deus. Alguém que está afastado da igreja, se desviou por um motivo ou outro e está aborrecido com Deus, aborrecido com a igreja, está indo para Emaús. Você quer reconciliar com Jesus, com a igreja? Levante sua mão. Alguém que quer se reconciliar, voltar para a igreja? Alguém? Levante sua mão. Você quer voltar para a comunhão da fé? Você quer ser parte da igreja de Jesus aqui, nesta comunidade aqui em New Jersey? Levante sua mão. Deus abençoe. E terceiro, alguém aqui que ainda não foi batizado em águas? Talvez você foi batizado quando bebê, levado por um padrinho. Isso foi legal, mas foi baseado na fé dos outros, não foi na sua fé. Você era bebê, tanto é que você precisou de uma foto para saber que você foi batizado. Talvez você precisou de um certificado. Mas se você hoje toma uma decisão de ser parte, você vai ter sua história. Você não precisa de certificado, você não precisa de foto, porque você vai dizer assim: eu me arrependi. Jesus não foi levado para ser batizado por Maria e José quando ele era bebê. Ele cresceu e aos 30 anos deu um sinal para o mundo, um sinal de pertencimento. E veio a pomba e disse para o mundo espiritual: Deus chamou o seu filho, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você hoje
crê. Você crê, talvez você está procrastinando, deixando essa decisão mais para frente. Mas se Jesus desceu as águas, por que você não vai? Há alguém aqui que quer descer as águas também, em sinal da sua fé, nos próximos batismos desta igreja? Levante sua mão. Pode levantar sua mão. Há alguém que não foi batizado em águas? Você já crê, eu não estou desconfiando da sua fé. Eu só estou ajudando você a fazer uma correção da forma, porque Jesus foi batizado em águas. Você quer ser? Levante sua mão. Quer ser? Quer descer as águas também? Levante sua mão. Há alguém? Então, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Parabéns à senhora pela sua decisão. Deus abençoe a vida da senhora. Qual o nome da senhora? Dona Ana. Deus abençoe, Dona Ana, a sua decisão ao lado de Jesus hoje. Amém? Pai do céu, obrigado por essa noite. Obrigado porque a tua palavra é viva e ela não volta vazia. Cumpriu o teu propósito na vida de cada um aqui. Obrigado pela Dona Ana que levantou a sua mão para o Senhor hoje. Abençoe a sua vida. Escreva o seu nome no livro da vida. Que ela possa ter um relacionamento pessoal contigo. Pai, tira de nós toda decepção, frustração, tristeza, carnalidade, coisas do coração. Não queremos mais Emaús, nós queremos ir para o centro da tua vontade, queremos Jerusalém. Tudo que o Senhor tem para nós recebemos. Tudo que é do homem, nós tira em nome de Jesus. Nos leve para o centro da tua vontade. Recebemos a tua palavra e nos ajude a sermos mais intercessores da tua causa. Nos ajude a sermos apaixonados pela tua palavra. Evangelistas, ó Deus, levando o evangelho para as pessoas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus.